Olá, terceiro ano, bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira e hoje nós temos aula de ciências, tá bom? Então vamos lá na página 206 e hoje nós vamos falar sobre a importância do ar para os seres vivos. Acompanhe com a tia essa leitura desta página. O ar atmosférico é essencial aos seres vivos, pois é dele que os animais e as plantas absorvem o gás oxigênio, o ar que nós respiramos. É dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico, utilizado para produzir seu próprio alimento no processo da fotossíntese. Além disso, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para a existência de vida, protege os seres vivos de excesso de raios solares. Observe o esquema a seguir. Então, lembra quando a tia falou sobre as camadas a semana passada? Então, nós temos aqui no seu livro, está vendo? Aqui é a atmosfera terrestre, certo? Que é o nosso planeta. E aqui tem uma camada. A atmosfera terrestre atua como uma camada protetora. Nós temos o planeta e temos a atmosfera terrestre. É uma camada que nos protege dos raios solares. Quando os raios solares, que são uns raios muito fortes, que pode até causar câncer de pele, ele bate nessa camada e ele volta. Ou seja, é como se fosse um filtro, né, o qual a gente recebe apenas um pouquinho só destes raios solares. Mas mesmo assim é importante nós usarmos o protetor solar. Então, ela evita que parte dos raios solares chegue à superfície, que é a atmosfera terrestre. Ela é uma camada protetora. Os raios solares que atravessam a atmosfera aquecem a superfície terrestre e o ar próximo a ela. Parte do calor que atinge a superfície terrestre é perdida para o espaço, enquanto a outra parte desse calor é retida, ou seja, entra por dentro da Terra por meio do efeito estufa natural. Esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada para a existência da vida. Deus é tão perfeito que Deus ele criou, né, essa camada protetora para nos proteger dos raios solares, do calor muito forte do Sol. Só que o nosso planeta ele está cada vez mais quente. Por quê? Por causa da poluição. Nós estamos aí no nosso projeto do meio ambiente, né? E para conscientizar as pessoas, né, que pode acontecer algo terrível com o nosso planeta. Nós temos aqui uma foto que até que está na atividade da página 208. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é o nosso planeta. Então, está acontecendo que cada ano que passa, essa camada protetora que nós chamamos de camada de ozônio, ela está se formando um buraco, né? Como se tivesse assim sumindo mesmo. Então essa camada é que nos protege desse calor, que nos protege dos raios intensos solares, que nos protege, né, às vezes de pegar uma doença, porque com certeza se for um planeta com muito sol, com muito calor, as coisas irão morrer. Ou seja, o sol nem pode ser muito e nem pode ser pouco demais, tem que ser na quantidade correta. Então, o que está acontecendo? Olha só, eles tiraram essa foto através do satélite, né, e tal, o buraco na camada de ozônio em 1979. Então, já tem aí muitos anos atrás, eles tiraram a foto. Vocês estão vendo essa parte azulzinha? Então, essa parte azulzinha quer dizer que a nossa camada ela está acontecendo um buraco. Por quê, tia? Por causa do meio ambiente, que não é cuidado. Porque as fumaças dos carros, as queimadas das florestas. Então, tudo isso está causando esse buraco na nossa camada.
Olha só, eles tiraram essa foto depois de 1979, eles tiraram a primeira foto. Depois de muitos anos, em 2016, eles tiraram essa foto. Olha o tanto que está grande esse buraco. É por isso que quanto mais passa os anos, mais as pessoas conscientizam ao uso do protetor solar, porque faz mal para a saúde, pode causar até câncer de pele. Então, assim, essa aqui é uma imagem que está mostrando o buraco da nossa camada de ozônio, tá bom? Então, a atmosfera terrestre é importante para nós. Na atividade da página 207, está assim: complete corretamente a frase utilizando as palavras abaixo. Troposfera, oxigênio e respiração. Você vai usar essas palavras e você vai completar. Por meio da respiração, os seres humanos obtêm o gás, o quê? Qual é o nome do gás que nós respiramos? Você sabe? Aí você vai escrever aí. Do ar atmosfera, que se encontra aonde que nós encontramos este ar que nós respiramos? Aí você vai colocar o nome. Número 2. Trace o caminho dos raios solares para a superfície terrestre, passando pelas palavras A, B e C, que acompanham corretamente a frase abaixo. O que? Efeito estufa, lá na letra A. Olha só, gente, ela já está indicando. Tá vendo aqui as letrinhas A? Então, ela está indicando qual é. Você vai completar. Qual é a palavra que está na letra A no desenho embaixo? O efeito estufa é um processo. Na letra B, o que? É um processo natural que retém na Terra parte do calor que seria perdido para o espaço, mantendo a temperatura, né? Igual a gente estava falando sobre o efeito estufa natural, que mantém a temperatura terrestre adequada para todos nós, para os seres vivos, para as plantas, para os animais e para a vida, para os humanos também. Na página 208, você vai fazer o seguinte, número 3. Ao longo dos anos, algumas substâncias utilizadas pelos seres humanos causaram a formação de um buraco na camada de ozônio. Qual a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Que eu já havia falado. Qual é essa importância? Para o quê? Nos proteger dos raios solares que prejudicam a vida, tá? Letra B. Elimine as letras H, J e K. Então, você vai riscar as letras H, o J e a letra K. E você vai descobrir qual é o nome que está na letra B. Esse é fácil. O buraco na camada de ozônio é monitorado pelo cientista desde 1979. Veja as imagens abaixo, o que a tia havia mostrado para você, né? Em 1979 começou, né, a abrir esse buraco na nossa camada. Então, depois eles tirou outra foto em 2016, então o buraco já está bem maior. De acordo com as imagens, o que está ocorrendo com o buraco na camada de ozônio ao longo dos anos? O buraco na camada de ozônio está o quê? Aumentando. Gente, e é algo assim que é irreversível. Ele não vai fechar. A tendência é só aumentar. Então, o que nós temos que fazer? Nos conscientizar a cuidar do nosso meio ambiente, evitando que queimadas, a poluição, né? Como a modificação na camada de ozônio citada no item anterior pode interferir na vida dos seres vivos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui, a gente está falando o quê? A importância da camada de ozônio para a vida na Terra as possíveis consequências de sua destruição. Assim, espera-se, né, que a camada de ozônio é essencial à vida na Terra e à proteção dos seres vivos contra os raios solares, né, que prejudicam a vida na Terra. E impedir que essa destruição dessa camada deixa os seres vivos mais expostos aos efeitos nocivos dos raios solares.
Por isso que acontece, né, o aquecimento global, que a gente ouve muito falar, né? Porque está acontecendo mesmo esse buraco na nossa camada de ozônio. E nós precisamos conscientizar para que ela não possa aumentar, né? E usar protetor solar quando você estiver exposto ao sol, evitar o sol naqueles horários assim, né? Entre 10 até 4 horas da tarde é um sol muito quente, meio-dia, 2 horas é um sol muito quente. Então, cuidados que nós devemos ter, né, por causa desse buraco na nossa camada de ozônio, tá bom? Espero que a tia tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Que a tia está aqui disponível para vocês, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração e fiquem com... As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Esse é o efeito estufa, que aumenta desproporcionalmente a temperatura, dando origem ao aquecimento global. Ai, Rex, muito obrigada por ter me lembrado de passar o protetor. Mas você estava falando de aquecimento global, mudança de clima no planeta. Nossa, que confusão toda é essa? Confusão nada, Diná. Isso é um assunto muito sério. A gente pode dizer que aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra.
E esse fenômeno tem preocupado cada vez mais os cientistas. E aí, Rex, o que acontece com o planeta Terra? Ele vai ficando cada vez mais quente? Isso mesmo, Diná. E esse calor todo pode alterar o período de chuvas e secas em várias partes de nosso planeta. Para entender melhor o que é aquecimento global, fui conversar com um especialista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É mais ou menos por aí, Rex. Mas deixa eu explicar melhor por que a temperatura do planeta está aumentando. Naturalmente, a nossa atmosfera tem alguns gases em pequena quantidade, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. E esses gases têm uma propriedade fundamental. Eles retêm o calor próximo da superfície. Se a nossa atmosfera não tivesse esses gases, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma imensa bola de gelo. A temperatura seria menos 18 graus, 18 graus negativos. O que esses gases fazem é chamado efeito estufa. Eles aquecem a superfície do planeta e propiciam até a existência da vida na superfície. O que acontece é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas geraram muito desses gases que vão para a atmosfera. Queima da gasolina, do petróleo, do gás natural, do carvão, queima de florestas. Tudo isso faz com que a quantidade desses gases na atmosfera esteja aumentando, ano após ano. E o que esses gases fazem? Aquecem o planeta, aquecem a superfície. É esse aquecimento muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos, a temperatura já subiu quase 1 grau centígrado. É esse aquecimento muito rápido que nós damos o nome de aquecimento global. E esse aquecimento é muito preocupante.